Salmo 36, 1 e 2 diz: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão lhe lisonjeia seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. Quando o salmista, pelo Espírito de Deus, menciona a voz da transgressão, evidentemente ele está falando de algo externo, não é da própria pessoa, que quer induzi-la ao pecado. A voz da transgressão seria um excelente título para a mensagem de hoje e que exprime muito do que eu vou falar. Mas ele segue a linha de raciocínio e ele passa a dizer não só que existe uma voz, rotulada de a voz da transgressão, mas qual é a mensagem que ela fala? Sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. Ou aquilo que você fizer de errado, transgredindo e pecando, não vai ser descoberto. E se for, não vai dar nada no final das contas. E por conta do ditado, não dá nada não, que nós já começamos a contrair, falar que nem os goianos e alguns mineiros, dá nada não, que primeiro afirma para negar depois, né? Eu, para efeito didático, acredito que essa frase vai ser mais lembrada. Vou usar como tema da minha mensagem hoje a expressão, não dá nada não. Mas o texto mostra que a razão pela qual a voz da transgressão tem lugar e consegue comunicar a mensagem de não haverá consequências é a ausência do temor de Deus. Então eu quero somar isso e construir com vocês aqui a exposição da mensagem em cima de 3 tópicos, serão 3 questionamentos. O primeiro é, de quem é essa voz da transgressão? O segundo, o que é que ela fala? Essa mensagem de inconsequência. E em terceiro, como silenciá-la? E aí sim, eu vou destacar a importância do temor de Deus. Então, eu quero conduzir você pela exposição bíblica dentro dessa linha de raciocínio. Então vamos começar pelo primeiro tópico. De quem é a voz da transgressão? Se há uma voz falando ao coração do ímpio, e nada sugere que seja ele conversando consigo mesmo, então nós estamos falando de uma terceira pessoa. Quem é que tem o poder de falar ao coração? Vamos por eliminatório. Primeira pessoa que fala ao coração, Deus. Hebreus capítulo 3, verso 7, citando o Antigo Testamento, e em referência ao que Deus fala, diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Mas embora Deus fale ao coração, ele não seria contraditório de sugerir que alguém peque. Ele nos criou para a obediência. Nós somos chamados à obediência. E essa é a temática, né, que eu vou abordar um pouco mais no ano que vem aqui com vocês. E também, Tiago capítulo 1, verso 3 diz: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Então eliminamos. Não é o próprio ímpio conversando consigo, não é Deus falando ao coração dele, embora tenha esse poder. Quem sobra e que tem poder de falar ao coração e é um especialista nessa voz. A Escritura aponta numa única direção e para uma única pessoa. A voz da transgressão é a voz do diabo. E nós precisamos reconhecer quem está falando. Porque muitas vezes a forma com que o engano é promovido, a gente não consegue discernir, né, que a voz procede do maligno. Que não é à toa que recebe na Escritura o rótulo de tentador. Então em Atos no capítulo 5, nós temos um episódio registrado que envolve um casal, Ananias e Safira. Eu vou ler do verso 3 ao 5 de Atos 5. Então Pedro disse a Ananias: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? Porque você decidiu fazer uma coisa dessas. Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Por que a Bíblia registrou esse episódio? Nós não temos aqui um mero relato histórico, envolvendo a vida de um casal, ou a descrição de, né, eventos ocorridos na igreja no seu início. Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Deus, na sua sabedoria, Ele consegue articulando todas essas situações que foram registradas para que elas sirvam de advertência para mim e para você. E nós precisamos saber que, como diz Gálatas 6:7, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Então, o apóstolo Pedro, falando pelo Espírito de Deus, porque tudo aquilo estava no coração